Reverendíssimo Padre Mateus, caro Diácono Lúcio, queridos irmãos, estamos vendo este continuar do Senhor em anunciar a nós a sua vontade. Nas últimas semanas, estamos vendo nosso Senhor que vem ensinando os seus apóstolos, vem caminhando com eles e apresentando quem Ele é. Ele o fez mostrando, na primeira parte do Evangelho de São Marcos, que era o Messias. E depois mostra que não é o Messias, segundo o pensamento judaico, o Messias político, libertador, que acha que vai libertar as coisas neste mundo e para este mundo. Que acha que tudo é aqui e agora. Não. Jesus mostra que é verdadeiramente o Salvador, aquele que nos aponta e nos indica o caminho da verdade, aquele que nos leva ao céu, aquele que nos salva de fato. E diante disso, mostra a sua paixão, mostra este caminhar e este corresponder. E por isso, também, nas últimas 3 semanas, contando com hoje, vem nos mostrar este caminho do serviço. Mas, se no capítulo 8, quando chegávamos à metade do Evangelho de São Marcos, ele apresentou-nos esta divisão, esta mudança de ele ser o Messias para ele mostrar-se como Filho de Deus. Agora vemos uma outra mudança, uma mudança de cenário. Nosso Senhor, como diz São Beda, até o capítulo 9 apresenta-se na Galileia. E agora mostra já a concretização daquilo que já vinha anunciando da sua paixão e apresenta-se já na direção da Judeia, mostrando este caminhar. E por isso, a partir de agora, do capítulo 10, apresentará já as regiões aonde anunciará: Jericó, Betânia, Jerusalém. E todas aquelas regiões para além do Jordão. O Senhor vem fazer isso para anunciar já de modo específico a todos. E isso também muda. Vemos até agora que nosso Senhor anunciava aos seus, aos mais próximos, aos discípulos e apóstolos. Agora, nosso Senhor ensina a todos, ensina a multidão e mostra esta especificidade da fé, mostrando este anúncio mais amplo. Mas aqui também vemos um diferenciar, pois a multidão tinha um pensamento diferente das autoridades, aqui representada pelos fariseus. E assim, a apresentação Beda este diferenciar da postura deles. Podemos pensar, qual era a postura da multidão? A postura da multidão, do povo em si, é aqueles que acorriam ao Senhor porque queriam aprender, porque estavam sedentos, porque necessitavam daquele que os conduzisse de fato à verdade. E os fariseus? Os fariseus buscavam o Senhor como quem faz intrigas, como quem quer tirá-lo, como quem quer fazê-lo cair, como quem quer levá-lo ao erro. E por isso vemos estas perguntas arquitetadas para pegá-lo em algo. E aqui voltamos à temática do último domingo. Porque nosso Senhor nos chama a servir. E existe um desserviço, o escândalo. Os fariseus, por vezes, querem levar ao escândalo, ao erro.
Eles que deveriam conduzir a multidão, eles que deveriam servir anunciando a verdade da lei, aquilo que Deus queria, não os fazem. Se prendem às obras, às questões humanas, à dureza do coração humano. No entanto, como ouvíamos semana passada, São Gregório Magno, quando comenta o sentido do escândalo, fala que existem dois tipos. Um que leva ao erro, que é ruim e devemos evitar, e outro bom, que leva à verdade. Esse é o escândalo que nosso Senhor acaba promovendo, de despertar a fé, de mostrar, olha, aqui você está agindo errado. E diante deste espantar, levar a cada um a verdade, a abraçar a fé, a abraçar aquilo que Deus pede, aquilo que Deus chama. Isso vemos hoje. Diante da astúcia farisaica que questiona ao Senhor se é possível divorciar-se, se é possível dar uma carta de libelo àquela a quem se uniu, nosso Senhor, como apresenta São João Crisóstomo, não se precipita em dar logo a resposta. Quer mostrar a astúcia e a dureza daqueles que falam. E por isso pergunta antes, o que diz a lei? O que diz Moisés sobre isso? Então, eles apresentam. Olha, Moisés permite. Moisés era era o grande profeta do Antigo Testamento, era o legislador, aquele por quem Deus entrega a lei. E se ele disse, pois bem, nosso Senhor faz um caminho com eles, mostrando, ele o fez, mas por causa da dureza dos vossos corações. Vocês que se aprisionaram às coisas terrenas, às suas vontades, e por isso, diante de uma escravidão do outro, permite dar uma carta de libelo. No entanto, não é essa a vontade de Deus. E por isso nosso Senhor apresenta o Gênesis, aquilo que ouvíamos na primeira leitura, de que o homem e a mulher foram feitos um para o outro. E dada a união, ela é indissolúvel. Nosso Senhor apresenta este sentido desta união do homem e da mulher. E apresenta no livro do Gênesis esta relação, essa teologia dos nomes. E vemos esta relação diante dos nomes hebraicos: homem, ish, e mulher, ishá. Mostrando que um vem do outro, que um foi feito para o outro, que um foi feito para complementar o outro. E por isso, diante disso, mostra este convite à unidade, aquilo que o homem deveria ser e demonstrar. E mostra isso diante de algo ainda não sacramental. É próprio do matrimônio, ainda natural, estas propriedades. A união do homem e da mulher. Numa união de fidelidade, um para com o outro. E esta união indissolúvel, que só finda com a morte. E estes, abertos à vontade de Deus, abertos à vida, pois são chamados a este serviço, de demonstrar este amor um para com o outro, mostrar este amor, ser sinal deste amor de Deus para com a humanidade, deste amor de Cristo para com a sua igreja, e abertos à vontade de Deus. Este serviço de quem se põe diante da vontade de Deus e não da sua.
Isso é o matrimônio. Os fariseus buscavam um escândalo, a ruptura disso. Nosso Senhor mostra esta priorização. E diante disso, apresenta-se nosso Senhor complementando que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Deus é mais forte, a união feita nele, o homem não tem força para separar. Ninguém amputa um braço bom. Um homem que tem uma tatuagem, depois de 2 anos, não quero mais a tatuagem, não vai ao médico e diz, pode cortar, não gosto mais da minha tatuagem. Ninguém faz isso. Não gostei do que eu fiz. E ainda mais esta união feita em Deus. Não se faz. O Senhor chama a este entendimento do que é o matrimônio natural, que depois será por Ele elevado com uma graça especial, sacramental. E isso, as Sagradas Escrituras já o apresenta. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, expressa aquilo que é o matrimônio, aquilo que esta teologia esponsal, a teologia própria, e mostra o que deve ser o matrimônio. Essa expressão, esse sinal visível nos esposos da união de Cristo e da Igreja. E por isso São Paulo diz, isso eu vejo, este mistério eu vejo diante de Deus, de Cristo e da Igreja, nesta união. E ao longo disso, diante desta verdade, a Igreja e o magistério afirmam e reafirmam esta realidade, ensinando e chamando a este serviço. O fez ao longo de toda a história, também no Concílio Vaticano II, e São João Paulo II, na carta Familiares Consórcio, deixa bem claro. É Deus que quer e que concede a indissolubilidade matrimonial como fruto e sinal e exigência do amor absolutamente fiel de Deus Pai para com o homem e que Cristo manifesta para com a sua Igreja. O matrimônio é este sinal que, diante desta relação, também a segunda leitura o faz, quando apresenta este doar do Senhor para nos salvar, esta união de Cristo para com a sua Igreja. O Senhor que vem e que nos ensina a amar, este amor, doação, de entrega, que Ele o faz diante deste convite. Este convite ao serviço, este convite à união com Ele, este convite a estar verdadeiramente, a ser sinal dEle no mundo. E por isso, para o matrimônio, é necessário lutar. Algo que, sempre quando assisto um casamento, digo na homilia aos noivos, que o consentimento que farão pode ser visto ou entendido em uma outra linguagem. Naquele momento em que o esposo faz o consentimento para a esposa, que a esposa faz para o esposo, ao dizer aquelas palavras, ele está dizendo: eu prometo lutar todos os dias da minha vida por esta união.
Prometo lutar todos os dias para conquistar-te, para estar unido a ti, para me entregar a ti. E o mesmo a esposa para com o esposo. É necessário esta busca. Infidelidade não é simplesmente olhar para outro ou para outra. É não lutar. A infidelidade começa quando um dos dois olha e fala: tá bom, né? Não. É um serviço, é necessário a luta diária. O estar ali. O lutar pelo nós. Isso é um matrimônio. Mas para entender isso, não se pode ter um coração soberbo e inflado. Não se pode ter um coração cheio de si. É necessário ter um coração humilde. E por isso, nosso Senhor, tal qual fez há 2 semanas atrás, o faz agora. Repreendendo os discípulos, dá um grande exemplo de humildade, chamando uma criança. Alguém que seja dócil. Alguém que seja pura. Uma criança pequena, a sua alegria é estar nos braços dos seus pais. Uma criança pequena confia verdadeiramente e se entrega. Se um pai pede alguma coisa ao seu filho pequeno, ele vem com alegria a fazer. Este é o serviço, este é o exemplo que nosso Senhor faz e apresenta, mostrando também este sentido desta unidade, desta entrega, deste desposar, a que o Senhor nos convida, a que o Senhor convida os apóstolos. Mas se ensina a multidão, e os apóstolos ensina esta multidão. Ensina a estes novos apóstolos que aqui estão. Ensina a nós. Devemos aprender a servir, a corresponder ao Senhor diante daquilo que Ele nos chama. Aqueles que são chamados ao matrimônio, aprender a se unir verdadeiramente ao Senhor por meio do seu cônjuge e demonstrar esta unidade ao mundo. Demonstrar esta unidade e este amor de entrega para que os outros, vendo, vejam a união de Cristo e da igreja, vejam o amor de Deus para com a humanidade. Isto que o Senhor nos pede, para não sermos como os fariseus, soberbos e cheios de si, que diante de qualquer palavra ou correção, já ficavam armados. Já queriam colocá-lo na prisão, já queriam fazer armações para prendê-lo. Por vezes assim somos. Diante de um chamado de atenção, nos armamos tanto e nos sentimos ofendidos por estarmos errados, por estarmos no erro. E não abraçamos a verdade que nosso Senhor nos diz. Não abraçamos o Evangelho que nos é anunciado. Queremos ficar no nosso erro, cômodo, e que o nosso Jesus passe a mão na nossa cabeça. Mas esse não é Jesus Cristo. Este não é aquele que daqui a alguns momentos se fará presente pelo sacramento eucarístico. Nosso Senhor é a verdade e nos chama à verdade. Devemos ser como aqueles que ali estavam, aquele povo que ali estava, aquela multidão que acorria ao Senhor, dócil. Aquela multidão que buscava a verdade e que diante dos puxões de orelha do Senhor
se abriam e se corrigiam. Aqueles que queriam entender e viver verdadeiramente. Devemos ser como as crianças, puras e pobres. Puras de coração, não sendo cheios de malícia e de vontade própria, mas puros diante daqueles que se entregam ao Senhor e por isso podiam ver a Cristo. Por isso nosso Senhor as chama para perto dele. E pobres, porque não viam a sua riqueza diante das coisas humanas, diante do poder, diante do ter, diante daquilo que eu posso acumular aqui. Mas tinham a sua riqueza no Senhor. E por isso nosso Senhor o diz, deles é o reino dos céus. São José Maria nos chama e nos ensina a ser pequeninos. Quando apresenta no prólogo do seu livro Rosário, nos diz que para sermos precisamos crer, amar e nos abandonar e rezar como as crianças. Se vemos como uma criança ama, este amor desinteressado de entrega, que corre para abraçar o seu pai, que corre para estar no colo de sua mãe. Uma criança que crê, acredita no seu pai. Se uma criança estiver no segundo andar e uma mãe falar, pula, ela sem pensar 2 vezes se atirará nos braços da sua mãe, porque confia nela. Uma criança que sabe se entregar, sabe ser segura. E quem já, diante de uma criança pequena, não viu o modo como elas rezam, confiante na sua simplicidade. Devemos assim aprender a ser deste modo, pequenos, para aprender então assim a servir ao Senhor, como Ele o quer, como Ele nos pede. A Virgem Maria, ao longo de toda a sua vida, assim o fez. Soube ser pobre e humilde, e expressa isso no seu cântico. Pois o Senhor viu a humildade de sua serva. Que melhor o fez essa união com o Senhor, nos ensine a também fazê-lo, para podermos ouvir ao Senhor que nos chama e poder responder ao que Ele nos chama e correspondermos a Ele na sua vontade para nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.